porque o Senhor é fiel, é maravilhoso. Jesus abençoa, Pai, o teu servo, o teu ungido, que nesta noite irá trazer, ó Pai, aqui uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações que aqui estamos e também para os irmãos, ó Pai, que estão assistindo pela internet. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos. Amém. Devolvo ao nosso pastor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos chamo para fazer uso da palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aos irmãos que estão nos acompanhando na rede social, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que até o final da palavra você seja alcançado com a graça de Deus, com as benesses do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós que estamos, os irmãos estão aqui, e todos que acompanham na rede social. Abra a sua Bíblia e adore conosco ao decorrer da ministração da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Amém, meus irmãos? Diz assim o texto bíblico: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Meus queridos, podeis tomar seus assentos aos irmãos presentes. Que Deus venha falando ao nosso coração poderosamente. Amados, tomando esse texto bíblico, o meu coração foi tocado pelo Espírito de Deus a vos trazer uma palavra nesta noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no tocante à importância em que Deus dá em falar conosco, com o homem, a importância em que o Senhor nos dá em falar conosco. E dentro dessa importância, eu quero apresentar aqui, com base no versículo 3, algumas facetas manifestadas de Deus, manifestada em Cristo, aonde transfere para nós as suas promessas, transfere para nós as suas benesses. E aqui eu quero introduzir, refletindo com os irmãos, o verso 1 e 2, em que diz que Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Veja o interesse de Deus em falar com o homem. Muitas vezes e de muitas maneiras. Deus não é engessado. Deus, ele fala de muitas maneiras. Deus fala pela natureza. O salmista, ele diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Que um dia faz uma declaração de um dia e uma noite faz a declaração da outra noite.
A natureza expressa a voz de Deus. Deus fala através da natureza. Deus fala por diversas maneiras. Houve circunstância em que Deus até falou por uma jumenta. Deus, Ele tem interesse de falar com o homem. Ao longo da existência humana, Deus tem procurado relacionar com o homem, falar com o homem. Os irmãos sabem muito bem que Adão e Eva, quando estavam no jardim, Deus falava com o homem todos os dias na virada do dia. Então há um interesse de Deus de falar conosco. De modo que o escritor diz que antigamente, falando Deus de muitas maneiras, Deus falou através dos profetas, através da sua lei mosaica, através dos juízes. De várias maneiras, Deus tem procurado falar com o homem, por sonhos, por visões, profecias. Enfim, Deus tem procurado relacionar com o homem. Mas os irmãos sabem muito bem que, ao decorrer da história humana, o homem degradou, se afastou de Deus por causa do pecado. Isaías 59 diz que a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir. Mas o que faz divisão entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Assim diz o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que, de muitas maneiras, e muitas vezes, não poucas, muitas, Deus tem procurado falar com o homem. O escritor diz aqui aos pais e aos profetas, e a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Irmãos, nós sabemos que Deus tem procurado falar com o homem no século odierno, nos dias em que nós estamos vivendo, em pleno século 21, Deus tem procurado falar conosco. E de várias maneiras Deus tem falado conosco. Deus ainda continua falando com sonhos, através de visões, cumprindo a profecia de Joel 2, 28, onde nos últimos dias derramarei do meu espírito, os velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, profetizarão, os vossos servos. Então, de alguma maneira, Deus tem procurado também nesses últimos dias falar conosco de várias maneiras, através da pregação, da preleção da palavra, dos ensinos, aonde Ele coloca no nosso coração, no coração dos que ministram a sua palavra, o que Ele quer falar conosco. De modo que, tão vívido e eficaz, Deus tem falado claramente através da sua palavra, aonde não cabe refutação, dúvida, aonde não cabe crivo, ver se é Deus falando ou não. Dentro do contexto em que se é pregado a palavra, você precisa discernir, você precisa ver aqueles que estão pregando e ensinando, se aquilo que eles falam embasado na palavra não são pensamentos distorcidos, não são certamente ideologias baseados em filosofias humanas, a qual Paulo nos adverte em Corinto, dizendo que pregou o Evangelho, não baseado em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas no poder de Deus, na revelação divina. E hoje nós sabemos que a palavra de Deus, nesses últimos dias, tem falado fortemente conosco. Deus tem falado conosco através da sua palavra, mas é Jesus falando conosco, através de Jesus.
Bem verdade que hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo, a qual Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos ensinará, e Ele vos falará tudo acerca de mim. Então o Espírito Santo, Ele fala fortemente nesta última hora, usando através da palavra de Deus, e tem de alguma maneira falado conosco. Por isso que a Bíblia nos diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Através do Espírito hoje, nós temos uma ligação direta com Deus. Porque a Bíblia diz, e Paulo fala que ele geme com gemidos inexprimíveis, juntamente com a igreja, com aqueles que clamam ao Pai. Evidentemente o Espírito Santo, ele está incumbido de nos ensinar, nos guiar, falar conosco tudo a respeito de Jesus, nos ensinando segundo a sua vontade. Então quem tem ouvido, atente para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está falando em nosso meio, Ele está falando em nossas vidas, e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo fala, o que o Espírito Santo orienta. Ele está guiando a igreja nesta última hora. Ele é que está fazendo o forte elo entre o homem e Deus, porque o próprio Jesus disse que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meus irmãos, feita essa introdução, eu quero aqui apresentar, certamente a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus, aquele que herdou tudo, porque pelo que também teve a participação em que fez o mundo. Veja que Jesus, Ele é um Deus eterno e que sempre esteve presente na vida do homem. Jesus, Ele não só veio fazer parte da nossa vida quando Ele foi concebido no ventre de Maria e que tornou-se uma pessoa adulta e desenvolveu o seu ministério, não. Jesus, Ele é um Deus eterno. O escritor apresenta que Ele, que se tornou herdeiro de tudo, de Deus, mas também Ele fez o mundo, estava na construção do mundo. Por isso que João apresenta, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo é Jesus. Ele é um Deus eterno que sempre procurou relacionar com o homem. Portanto, agora, especificamente nesta dispensação da regeneração humana, na dispensação da salvação, aonde herdamos da parte de Jesus esta graça infinita de Deus, através da sua morte na cruz do Calvário, nos tornando mais próximos de Deus. E aqui, meus irmãos, no versículo 3, eu quero vos apresentar aqui 5 facetas da parte de Deus revelada em Cristo. A primeira, veja, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus, Ele se apresenta, Ele é apresentado como o resplendor da glória de Deus. Veja que Jesus, Ele apresenta-se, Ele é apresentado como a glória de Deus revelada ao homem. É evidente que ao longo do tempo os profetas desejavam ver essa glória. Jesus em Mateus ele diz, muitos profetas queriam ver, queriam contemplar, queriam ver esse momento e não tiveram a oportunidade em que vocês estão vendo, porque eles desejavam, almejavam ver esta glória de Deus revelada. Os irmãos lembram muito bem que os anjos, quando vieram anunciar o nascimento de Cristo, a Bíblia nos mostra que os anjos disseram que
toda a terra está cheia da sua glória, porque era o nascimento de Jesus, a glória revelada de Deus à humanidade. Então veja, por mais que achamos glorioso uma pessoa se tornar um presidente da República, por mais que achamos glorioso uma pessoa se tornar um rei na terra, ter um reinado na terra, por mais glorioso que nós achamos uma pessoa dotada de muitos dons e capacidade, não é nada em relação da glória de Deus manifesta na vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A glória que modifica a vida humana, a glória que faz o homem enxergar de um ponto de vista espiritual, a glória que nos faz enxergar o céu pelo lado de dentro. Isso nós vamos observar ao decorrer da história bíblica. Nós vamos ver a glória de Deus manifestada em algumas situações. Relapsamente, nós vemos que quando a glória de Deus desceu no templo de Zorobabel, em que a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, uma fumaça inundou aquele templo, os sacerdotes caíram, tomado da glória de Deus. Nós vamos observar a glória de Deus em que foi desejada por Moisés. Moisés disse, rogo-te que me mostre a tua glória. E esta glória era tipificada em Jesus Cristo. E certamente esse desejo de Moisés foi cumprido no Monte da Transfiguração, quando se apresenta ali Moisés a Jesus no Monte da Transfiguração. Literalmente ele estava vendo a expressa glória, a glória de Deus manifestada aqui na terra. A terra está cheia da glória de Deus, porque aonde tem um crente, tem a unção e tem a glória de Deus manifestada. Ele é a casa do Espírito Santo, ele é a casa do Senhor Jesus, aonde Jesus vive nele, porque todos que nasceram de novo, diz a Bíblia, ele é uma nova criatura. Paulo disse, aqueles que nasceram em Cristo, é porque Cristo vive em mim. E Paulo diz, e não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Logo, nós temos a glória de Deus manifestada na terra, e especificamente vivida na vida daqueles que experimentaram de um novo nascimento, estão desfrutando de uma nova razão de ser e de viver. Irmãos, é coisa gloriosa ter esta revelação e esta experiência na sua vida. Não tem dinheiro que pague, não tem tesouro, não tem ouro, não tem prata, não tem nenhum bem terreno que possa equiparar. Coisa boa é viver a glória de Deus na sua vida, revelada a pessoa de Jesus, que é a glória de Deus manifestada nessa terra. Homem nenhum nunca viu glória maior e nem haverá. Ele é a glória de Deus que na sua totalidade será manifestada no grande dia da sua volta. Mas o escritor apresenta a outra faceta, a revelação de Cristo, a revelação de Deus em Cristo à humanidade. A ele diz, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem, ela foi corrompida. Esta imagem no homem, ela foi certamente atingida pelo pecado e houve uma deformação. Era para você ver um homem e ver como um anjo, a glória de Deus manifestada. Era para ver a face de Deus na vida do homem. Mas certamente você vai ver muitos homens que estão aí na Cracolândia, muitos homens e mulheres que é para ser a expressa imagem de Deus, estão deformados com o pecado da prostituição,
do adultério, estão atolados na bebedice, em todo tipo de drogas, em orgias e vivendo na eminência da carnalidade, de uma vida pecaminosa, distante de Deus. Mas nós vamos observar que Cristo, ele se apresentou e ele foi apresentado por Deus como a expressa imagem de Deus. O próprio Deus dá testemunho. No dia que João Batista foi batizá-lo, a Bíblia diz que uma voz saiu, ecoou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele veio restaurar a imagem de Deus na vida do homem. Ele veio restaurar, reconstruir esta imagem que foi danificada, que foi destroçada pelo pecado, que foi corrompida, imaculada pelo pecado, aonde certamente nós vemos os homens tomados pelo pecado da imundícia, da corrupção e de todo tipo de coisas que desagradam a Deus, a imagem corrompida. Mas Jesus se apresenta, é apresentado como a expressa imagem de Deus, ou seja, do jeito que Deus é, ele é, porque ele e o Pai é um. A Bíblia revela no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos observar que o próprio Filipe, quando indagou a Jesus dizendo: mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus responde da seguinte natureza: Filipe, porque perguntas pelo Pai, pede para mostrar o Pai, pois quem ver a mim, ver o Pai. Quem está me vendo, está vendo o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. É a expressa imagem de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então quem vê Jesus, vê o Pai. Quem tem Jesus, tem o Pai. Quem tem a imagem de Cristo, tem a imagem do Pai. Logo, nós vemos a expressa imagem de Deus revelada em Jesus, porque a sua natureza era totalmente voltada segundo a natureza do Pai. Ele era santo como o Pai era santo. Por isso Pedro revela na sua carta da primeira epístola, no capítulo 1, Pedro vai dizer claramente, no capítulo 3, Pedro vai dizer claramente: assim como ele é santo, sede vós santo, assim como ele é santo, sede vós também santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Meus queridos irmãos, a expressa imagem de Deus revelada em Jesus é uma cópia autêntica fiel, é uma imagem fiel, restauradora na vida do homem, porque Jesus, quando ele veio à terra, ele nasceu do ventre de Maria, ele se tornou a imagem de Deus no homem, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus no homem. Isto ele estava dizendo: assim como é capaz do Deus encarnar, vivendo como homem num corpo humano, assim é capaz desse Deus viver também dentro de todos os homens na face da terra. É por isso que quem tem esta imagem de Deus na sua vida, ou quem foi restaurada a imagem de Deus na sua vida, ele é semelhante ao próprio Deus, ele anda segundo a vontade do próprio Deus. É por isso que Paulo diz no livro de 1 Coríntios, o capítulo 11, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa ser a expressa imagem de Deus aqui na terra. Precisa ser, porque quem tem Jesus tem a expressa imagem de Deus revelada, restaurada na sua vida. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele fazia qualquer atrocidade, ele não faz mais. Ele é uma imagem de Deus restaurada. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele tem as mesmas
peculiaridades de Deus na sua essência, na sua restauração física. Ele precisa expressar Deus na sua vida. É por isso, volta a dizer que Paulo disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em você, o Deus eterno vive em você também, porque o próprio Jesus diz no Evangelho de João: todo aquele que obedece a minha palavra, eu e o Pai viemos e faremos morada nele. Quem é que mora em você? Quem é que está morando em você? Com quem você está parecendo? Qual é a imagem que você carrega? É a imagem do amor? É a imagem da bondade, da longanimidade, da benignidade? Se é, com certeza tem a imagem de Cristo na sua vida. A imagem de Deus expressa na sua vida. Veja, a imagem expressa da sua pessoa, logo trata de personalidade, logo trata de perfil da sua vida pessoal, a expressa imagem da pessoa de Deus, é Cristo. Assim também, quem tem Cristo tem a expressa imagem de Deus na sua pessoa, na sua vida. Isso fala de atributos, aonde a pessoa tem um caráter desenvolvido de Cristo, tem uma personalidade desenvolvida de Cristo, tem uma vida de fato, aonde não interessa mais os seus próprios caprichos e interesse, mas vive a vontade de Deus, vive a vida de Deus. Por isso que Jesus foi claro e preciso, que todo aquele que nascesse de novo, todo aquele que tivesse um encontro com Ele, se tornaria um discípulo seu, um seguidor seu, seguiria os seus passos. Ele disse, quando ele fez o convite, vinde a mim, ele fez também uma exigência. Ele diz que era para largar tudo, segui-lo, tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Seguir os seus passos é pisar aonde ele pisa, é andar aonde ele anda, é viver como ele vive, é sentir como ele sente. Seguir a Cristo não é mais andar segundo o meu curso, segundo os meus pensamentos, segundo a minha vontade, mas segundo o que Paulo disse, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não vivemos mais a nossa própria vida, mas vivemos a vida de Deus em nós. Oh, aleluia! É por isso que o verdadeiro cristão anda em contramão dos conceitos mundanos, anda na contramão do tipo de estilo de vida mundano. Ele é diferente. Por quê? Porque ele tem a expressa imagem de Deus restaurada na sua vida por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia! É por isso que o verdadeiro cristão ama os seus inimigos, ama aqueles que lhe aborrecem. É por isso que o verdadeiro cristão, ele tem uma identidade diferente, aonde o mundo aqui não pode compreendê-lo. Jesus disse, assim como o mundo não me recebeu, não receberão a vós também. Assim como o mundo não me compreende, não compreenderão a vós também, porque nós temos uma imagem de Deus restaurada em nós. Você pode glorificar a Deus se você vive a vida de Cristo, se você vive a expressa imagem de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Você não tem prazer em mentir, você não tem prazer em enganar, você não tem prazer de se enganar, você não tem prazer nas coisas desse mundo. O seu maior prazer é fazer a vontade
do Pai. É por isso que os discípulos não entenderam quando Jesus conversava com aquela mulher no poço de Jacó. Aí Jesus chega a abordar aquela mulher e dialogá-la, e quando os discípulos que foram buscar comida chegam, eles se admiraram, ficaram olhando e disseram: mestre, trouxemos comida. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, nem mesmo os elementos básicos vitais, nem mesmo os suprimentos vitais é mais importante do que fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória! Logo, meus irmãos, observamos o escritor aos Hebreus, depois de mostrar Cristo como o resplendor da sua glória e também a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus nele, também apresenta ele como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra do seu poder. Meus irmãos, se nós vivemos, é por causa da palavra de Cristo, é por causa da palavra de Deus. Se nós existimos, é por causa da palavra de Deus. A Bíblia mostra em Gênesis que tudo houve pelo verbo haja, onde Deus disse: haja porção seca, haja toda espécie de animal, haja luz, haja. Através desse verbo haja, Deus criou as coisas do nada, sem existir, chamou como se existisse. Veja que pelo poder da sua palavra, o escritor diz, ele sustenta todas as coisas. Isso implica do mais simples, que seja do nosso entendimento, ao mais complexo. Do mais simples, você vai ver uma formiga comendo as migalhas que caem no chão. Você vai ver, do mais simples, uma mosca que se alimenta do que lhe é peculiar. Você vai ver, do mais simples, o pardal, pela qual está até registrado na sua palavra, que ele cuida dos pardais, cuida dos pássaros. Ao mais complexo, você vai ver, a lua não sai da órbita da terra, nem 1 centímetro, sem a ordem expressa de Deus. A lua, o sol, não sai da sua posição, sem a expressa ordem de Deus. E isso nós vamos ver, a própria natureza saindo da sua naturalidade, por ordem divina. Quando nós vamos ver Josué, que lutou, que guerreou, a Bíblia diz que ao guerrear, Deus ali fez com que o sol e a lua, ou seja, a terra, hoje nós temos o entendimento que é o movimento que faz de rotação e translação. Logo, nós vamos observar que eles se deteram e ficou aquele dia mais prolongado na história da humanidade, sem o sol se pôr e sem a lua aparecer durante muito tempo, para que Josué ganhasse aquela peleja, ganhasse aquela guerra. Mas foi a ordem da palavra de Deus, segundo a sua palavra. Então veja que ele sustenta tudo pela sua palavra. Nós vamos entender isso claramente quando Pedro teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz claramente que ele tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nenhum peixe, e não tinha pego nenhum tipo de peixe. E a Bíblia diz que Jesus chega e fala para Pedro: lança a tua rede do lado direito. E ele, do lado direito do barco, e ele indaga dizendo: mestre, nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada por aqui, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede.
e a Bíblia diz que ali a rede quase se rompia de tanto peixe que veio por causa da palavra de Jesus. Ele mesmo expressa no livro de Mateus 24, ele diz: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Escute, estamos vivendo sob a palavra de Cristo, e tudo existe por causa da sua palavra, e tudo está sustentado por meio da sua palavra. Nós respiramos o oxigênio por causa da sua palavra. Nós vemos a luz do dia e da noite por causa da sua palavra. Os alimentos chegam na nossa mesa por causa da sua palavra. É sob a sua palavra que nós estamos aqui nessa noite, crendo no seu poder e no seu agir em nossas vidas. Oh, aleluia! Quem crê na palavra tem a vitória. Quem crê na palavra tem resposta do alto. Precisa crer na palavra. É sob a palavra dele que nós estamos vivendo. E se ele der uma ordem, tudo acontece. Ele diz: falaria eu e não cumpriria? Ele diz: eu não sou o filho do homem para que minta. Eu não sou o homem para que se arrependa, e nem o filho do homem para que se minta. Falando eu, não cumpriria? Ele diz para Jeremias: eu velo pela minha palavra. Oh, aleluia! Você crê no poder dessa palavra na sua vida? Você crê no que Deus é capaz de fazer na sua vida? Levante a mão. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre esta palavra de Cristo. Eu quero ministrar na sua vida portas abertas. Eu quero ministrar na sua vida os seus sonhos sendo realizados segundo a sua vontade. Eu quero ministrar sobre a sua vida cura divina em o nome de Jesus Cristo. Eu quero ministrar na sua vida vitória sobre essa situação que você está passando. Acredite na palavra, acredite no agir de Deus na sua vida, porque operando ele, quem impedirá? Aleluia. Cristo é apresentado nesse versículo como o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, e sustenta a qual também, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, irmãos, você tem Cristo na sua vida, você tem o Todo-Poderoso, aleluia. Se você crê nas promessas dele e na palavra dele, você é mais do que vencedor. Por isso que Paulo diz em Romanos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você já viu alguém derrotado ao lado de Cristo? Você já viu alguém derrotado ao lado do soberano, ao lado daquele que manda a terra parar, que manda, aleluia, o sol escurecer, que manda a lua deter-se? Você já viu alguém perder ao lado daquele que tem todo o poder? Ele diz: é-me dado todo o poder. Acredite que quem está na tua vida tem todo o poder para mudar a tua história, para influenciar a tua vida no caminho de vitória, porque ele é fiel. Oh, aleluia. Meus amados, em quarto lugar, nesse versículo é apresentado Cristo, a qual ele por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Veja, em quarto lugar, Cristo, ele apresenta-se por ele mesmo, traz a santificação, a purificação
dos nossos pecados. Veja que não é mérito de ninguém. Veja que nem ao menos ele foi forçado a vir como aquele que era, que é e que sempre será o santificador, o purificador do seu povo aqui na terra. Veja que ele se apresenta, ele mesmo, como aquele que traz a santificação, a purificação, melhor dizendo, de todo o povo de Deus, dos nossos pecados. Logo, os nossos pecados não dependem de nós fazermos um sacrifício para que seja purificado. Não depende se somos bons, temos atitudes de pessoas boas para sermos purificados. Não. Nós vemos aqui que é o próprio Jesus que é a purificação dos nossos pecados. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 29 do seu livro, ele diz, apontando para Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja que a Bíblia diz de todo, não é alguns, não é uma parte, não é com exceção a algum tipo de pecado. Não importa se a pessoa matou, roubou, não importa se a pessoa adulterou, se ela cometeu alguma atrocidade, mas se o arrependimento chegou no seu coração, mas se houve lugar de arrependimento e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, logo acompanha a santificação, a purificação pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos purifica do menor ao maior pecado que se possa imaginar na mente humana. Alguém possa às vezes medir o tipo de pecado, a intensidade do pecado, se ele é grande ou se ele é pequeno. Para Deus tudo é pecado, mas os danos tem uns que provocam, são maiores do que outros. Porém, não importa qual o grau, qual a superlatividade desse pecado, não importa, importa que o sangue de Jesus não tem limite. Ele pode purificar todo tipo de pecado, e todo mundo na face da terra, sem exceção, que tiver um encontro com Cristo, será purificado. A Bíblia nos diz que bem-aventurado em Apocalipse os que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. A Bíblia nos mostra claramente que só aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, somente eles entrarão na cidade pelas portas. Não importa se a pessoa é uma pessoa boa, que faça benevolências, caridade, obra de caridade, ele ajuda as outras pessoas, não é isso que salva. A Bíblia diz em Romanos que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem através da fé em Jesus Cristo. Essa fé que nos faz aproximar dele, nos faz alcançar a sua graça, o seu perdão e a purificação dos nossos pecados. Quem purifica o homem não é o tempo. Às vezes alguns dizem: eu vou dar um tempo, até mesmo quando vão cear, dizem: eu não vou cear agora, vou cear depois, porque não me vejo em condição, e acha que é o tempo que vai perdoar e sarar os seus pecados, purificar, mas não é. É somente coração contrito e aquebrantado, se arrependendo diante de Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Por isso a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, porque somente em Jesus nós alcançamos a purificação dos nossos pecados.
somente nele. Não adianta sacrilégio, não adianta penitência, não adianta fazer outra coisa para se ver livre dos seus pecados. Os seus pecados somente serão limpos através de Jesus, do sangue do Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Somente. E por fim, o versículo 3 nos apresenta a quinta faceta, a expressa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O escritor apresenta Jesus como nosso advogado. Veja que ele diz: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso implica que é aquele que está lá para interceder por nós. A Bíblia nos mostra claramente, meus irmãos, que o diabo é o acusador. Então existem dois tipos, melhor dizendo, de advogados. O advogado de acusação e o advogado de absolvição. Aquele que absolve e o outro que condena, aquele que acusa, melhor dizendo. O juiz é Deus. Jó diz que ele apresenta diante de Deus, todos os dias, ele apresenta, a Bíblia diz, melhor dizendo, em Apocalipse, como o acusador das nossas almas. Ele se apresenta de Deus somente para acusar, para apontar os nossos pecados. Mas João diz, no capítulo 2 de 1 João, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Porém, se pecardes, temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele que está lá à destra do Pai dizendo: Pai, por esse eu morri e por esse eu intercedo. O diabo chega dizendo: para esse não tem jeito, pecou, o salário do pecado é a morte, está escrito na tua lei, ele merece a condenação. Mas Jesus se apresenta como advogado de defesa e diz: está aqui as marcas, eu morri por ele, o meu sangue purifica ele e santifica, e ele me pertence, Pai. E assim há uma intercessão por nós diante do Pai. Oh, aleluia! Logo, nós temos Jesus como fiel advogado das nossas vidas. Meus irmãos, entendemos que diante desta palavra, nós precisamos, aqui eu vou concluir, manifestar a expressa confiança em Jesus Cristo. A inteira confiança em Jesus Cristo. A nossa vida está nas mãos de Jesus. A nossa vida está acompanhada por Cristo. Você sente isso? Você sente a presença dele na sua vida, ele cuidando dos menores pormenores na sua vida. Às vezes nem percebemos, mas ele está cuidando, trabalhando. Às vezes nem notamos, mas nós vemos as coisas dando certo, nós vemos as coisas encaixando no lugar. É a mão dele, é o cuidado dele, é a presença dele, porque ele prometeu dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está na tua casa, Jesus está no teu serviço, Jesus está na tua vida, enquanto dorme, enquanto levanta, enquanto trabalha, enquanto vive, ele vela pela sua palavra e está te acompanhando nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Bem-aventurado é o que crê. Tomé precisou ver para crer, mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas crerão. Eu creio na presença dele aqui nessa noite. Eu creio na sua mão estendida nas nossas vidas. Oh, aleluia. Diga agora, Israel: se não for o Senhor que tem se levantado conosco, é Ele que tem nos dado a vitória. Creia na vitória de Deus na sua vida. Creia, meu irmão, que Deus estará aí com você. Creia que Deus é fiel e vela pela sua palavra. Que Deus em Cristo os abençoe e que continuamos a confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus revelado em nossas vidas. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Coloquemos de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Nós teremos nosso culto aqui domingo,
culto presencial e também será transmitido esse culto. Então teremos aqui a Escola Bíblica Dominical pela manhã, consagração, todo o ministério está, pelo nosso país, pelo nosso presidente da República, que Deus venha intervindo e agindo poderosamente nesse governo. Então cremos que Deus está no controle. Bondoso Deus, eterno Pai, em cuja Tua presença nos encontramos, te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que têm acompanhado nas redes sociais. Eu ministro sobre a sua vida agora, na sua casa, na sua família, aonde ele estiver agora, meu Deus, que ele receba de Ti força, que ele receba de Ti saúde, que ele receba de Ti coragem, receba agora da Tua parte a vitória. Toque na sua vida, toque no seu lá para dar vitória, para restaurar, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Vem fazendo presente a cada dia, nos mínimos detalhes da sua vida, suprindo a necessidade, socorrendo em tempo oportuno. Eu rogo por todos os Teus filhos que aqui estiveram nessa noite, seja com cada um deles, dando saúde, dando livramento, operando na sua vida grandissimamente. Leva o Teu povo em paz, dai-nos um final de semana, um resto de semana abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Seja o Teu nome glorificado eternamente, ó bondoso Deus, ó bondoso Jesus, doce Espírito Santo, continue conosco. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam a Débia 60 anos, se Deus é por nós, que Deus em Cristo abençoe a todos. Quinta-feira temos oração aqui para toda a igreja, tá, irmãos? Oração, nós vamos estar todo mundo fazendo o que deve ser feito e estaremos aqui clamando a Deus. É 1 hora de oração, tá? A partir das 7h30 o trabalho termina, Deus abençoe, o trabalho termina às 8h40. Então, estejamos aqui. Deus abençoe. Pai do Senhor, meu Deus. Pai do Senhor, meu Pedro.